Uma boa tarde a todos e todas. Eu sou José Carlos Sousa, sou diretor do Serviço de Projetos Educativos na Direção-Geral de Educação e gostava de vos saudar nesta fase inicial deste webinar. Este é mais um webinar que está integrado num conjunto de webinars que a Direção de Serviços de Projetos Educativos da Direção-Geral de Educação tem vindo a realizar no âmbito de uma série de webinars que têm vindo a ser realizados nas diferentes vertentes dos diferentes domínios da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania. Portanto, gostava de saudar, antes de mais, os nossos conferencistas, que a Isabel Lopes apresentará a seu tempo, e saudar a equipa que está aqui da DGE, a Isabel, a Dina Paulino, a Ana Ricardo e o Rui Lima, que faz o controle técnico da emissão, e dizer-vos que estas questões que estão hoje aqui a ser tratadas têm muito a ver com o género, com a igualdade de género e com o acesso dos diferentes géneros ao mercado de trabalho ou a alguns cursos cujo mercado de trabalho às vezes deixa um bocadinho dissociado. Não podem ser vistos de uma forma isolada dentro da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, já que são matérias que têm muito a ver com as questões relacionadas não só com a igualdade de género, mas com as questões relacionadas com os próprios direitos humanos e com o desenvolvimento sustentável. Nós precisamos de pessoas diferentes que pensem de forma diferente sobre problemas complexos. E estes problemas complexos são aqueles que temos na nossa sociedade. Quando falamos agora na guerra da Ucrânia, podemos tratá-la a vários níveis e de diferentes patamares naquilo que é a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania. Se quisermos começar pela segurança, defesa e paz, começamos. Se quisermos começar pela interculturalidade, começamos. Se quisermos começar pelos direitos humanos, podemos começar sem problema absolutamente nenhum. E se começares pelo domínio do risco, também não teria problema. O que é que vos gostava de alertar para este webinar? É o facto de a DGE, da mesma maneira como cada uma das vossas escolas e ou agrupamentos de escolas deveria de fazer, era tentar abrir o leque de opinião ao exterior. O que é que nós fizemos aqui? Fizemos uma parceria com a Redes, no sentido de tentar trazer à discussão e à liça, por quem sabe, por quem tem conhecimento, por quem já debateu estas temáticas noutros fóruns, esta questão do acesso ao emprego, do acesso a cursos profissionais que maioritariamente são, neste caso, que vamos falar hoje aqui, frequentados por rapazes e onde as raparigas pouco têm acesso porque não se candidatam, objetivamente, e porque não lhes dizem, com certeza, muito para que não se candidatem. E, portanto, o objetivo é que cada uma das escolas possa olhar para o seu exterior, possa olhar para os elementos que são do seu Conselho Geral e que fazem parte da comunidade, que estão em representação dessa mesma comunidade, e que, de alguma maneira, consigam trazer para dentro da escola os conhecimentos que essas entidades, independentemente de estarem do Conselho Geral ou não, têm. Da mesma maneira, a transformação far-se-á quando conseguirmos transformar aquilo que fazemos na escola com os nossos alunos, com as nossas crianças e com os jovens, no sentido de eles poderem transformar também aquilo que o exterior, que a comunidade acaba por lhes proporcionar. Se não conseguirmos fazer esta transformação, esta transposição para o exterior, que só conseguimos fazer com entidades externas, a escola de per si sozinha terá muito mais dificuldade em o fazer. Se conseguirmos fazer isto, estaremos com certeza a ter muitos ganhos para a comunidade. Se temos para a comunidade, temos para os encarregados de educação, temos para os alunos, temos para os docentes, para o pessoal não docente, enfim, na globalidade para toda a comunidade educativa. Era esta mensagem que vos gostava de deixar nesta fase inicial do webinar, desejar um excelente trabalho e até um destes dias. Isabel Lopes, muito obrigado. Ora viva, boa tarde a todos. O Zé Carlos já fez aqui uma contextualização deste webinar. Vamos ter então agora a doutora Isabel Ferreira, do PWI. Ela própria vai explicar o que é que a sigla significa, e a Inês, que é um exemplo de uma mulher a trabalhar na área das tecnologias. Portanto, passo a palavra à minha homónima, Isabel Ferreira Marques. Força. Obrigada. Antes de mais, queria agradecer à DGE por ter juntado a nós nesta parceria. Portanto, a Redes é o operador de rede de distribuição de eletricidade em Portugal continental. Nós temos a missão de garantir o fornecimento de eletricidade para todos os consumidores, com qualidade e segurança. Fazemos a gestão de 228 mil quilómetros de rede de distribuição. Só para dar uma ideia do que é que isto é, porque de facto são muitos quilómetros, isto é o equivalente a 6 voltas ao planeta Terra em redes
e, portanto, é de facto um mundo complexo. Temos 6 milhões de clientes, somos quase 3 mil pessoas que trabalhamos para manter esta rede a funcionar na E-Redes, para além de outros parceiros, mas nestas 3 mil pessoas da E-Redes temos apenas 15% de mulheres. Portanto, nós somos uma empresa industrial, um negócio tradicional que atrai muito mais facilmente rapazes, portanto homens, ao seu seio para trabalhar do que mulheres. Nos últimos anos, nos últimos 5 anos, nós admitimos quase 800 pessoas, portanto nós temos vindo a fazer um grande rejuvenescimento, porque tal como no ensino, temos muitas pessoas que entretanto chegaram à idade da reforma, e portanto muitas não são substituídas, porque de facto a tecnologia avançou também nestas áreas da energia, mas muitas necessitam de ser substituídas e portanto nós tivemos quase os tais 800 admissões, essencialmente engenheiros eletrotécnicos, portanto nós recrutamos muito nas escolas de engenharia, e técnicos de eletricidade, aquilo que nós vulgarmente chamamos eletricistas. Contratamos, neste grupo de pessoas que contratamos nos últimos anos, contratamos quase 100 mulheres, 90 mulheres. Dessas mulheres, como eu disse, a maioria delas são engenheiras, mas nós pretendemos ir mais longe, gostávamos de ter maior diversidade, portanto é um assunto que obviamente faz parte do tema da educação para a cidadania, e portanto o professor já falou nisso anteriormente, mas nós, pronto, somos essencialmente especialistas em redes e em fazer chegar a eletricidade à casa dos nossos clientes, e por isso procuramos fazer parcerias com quem já tivesse alguma experiência neste tema do género, e foi aí que depois viemos a identificar a nossa parceira, para quem a seguir passarei a palavra. Este projeto, Future PWIT, é um projeto motivacional que pretende atrair meninas, raparigas, entre os 10 e os 18 anos, para estas áreas mais tecnológicas, mais da engenharia, mais da eletricidade, e que nós achamos que, de facto, o ensino e as escolas têm aqui um papel preponderante. Eu costumo dar sempre um exemplo, se calhar há 20 anos atrás, se calhar nenhuma família, a não ser que tivesse a trabalhar no ramo, teria a ambição de que o filho fosse cozinheiro, por exemplo, não é? Só que a chegada de alguns gostos mais conhecidos, desde o aviez, ao Sapsua, aos restaurantes, aos programas de televisão, fizeram com que muitos jovens sentissem atração pelo sistema da gastronomia e que tenham a ambição de ser chefes. E hoje em dia vemos chegar muitos rapazes, raparigas, a estas profissões. E nós acreditamos que com a ajuda da DGE, dos professores desta disciplina e com a parceria com a PWIT, nós podemos atrair mais meninas, mais raparigas a este setor industrial, obviamente respeitando sempre a liberdade de escolha, que temos esta vantagem de viver num país onde temos total liberdade de escolha e, portanto, é natural as meninas escolherem outras profissões, mas se calhar não escolhem mais a engenharia, que é uma área onde existe mercado. Nós hoje competimos pelos engenheiros e pelos técnicos de eletricidade com outras empresas. É um mercado muito competitivo, onde de facto não há desemprego, há um emprego pleno, digamos assim, em muitas áreas. Os engenheiros eletrotécnicos trabalham em áreas muito diversificadas e, portanto, contamos com a vossa ajuda e com a parceria da PWIT. Vou passar a palavra à Inês para ela explicar melhor o que é este projeto e agradecer desde já a vocês terem aderido a esta parceria connosco. Obrigada. Obrigada. Antes de passar à Inês, eu só vou pedir à Inês que explique a sigla, porque nós estamos por dentro dela, mas quem nos ouve, PWIT significa, e bem-vinda, Inês. O palco é todo seu. Obrigada. Então, PWIT, nós chamamos Portuguese Women in Tech, portanto é esse o nome da iniciativa. Eu vou partilhar o meu ecrã convosco também para vos mostrar um bocadinho mais. Eu tenho aqui uns slides que vão ajudar a perceber um bocadinho o que é que nós estamos a fazer e o que é isto da Portuguese Women in Tech e especificamente o que é isto do Future Portuguese Women in Tech. Portanto, para dar um bocadinho de contexto, o meu nome é Inês Silva, sou do Porto e em 2016, com uma amiga, a Liliana Castro, decidimos criar a Portuguese Women in Tech. Para vos dar um bocadinho de contexto, eu já, desde os meus tempos de faculdade, há mais de 10 anos, que tenho estado envolvida em iniciativas, quer em Portugal, quer fora, de perceber como é que nós podemos, apoiar mulheres em tecnologia e, dois, também
perceber como é que podemos atrair mulheres para esta área. Quando eu comecei a envolver-me nesta temática, era muito porque eu estava no meio da tecnologia, muito trabalhada na área do empreendedorismo tecnológico, e era uma de muito poucas, não é? Portanto, a verdade é que muitas vezes em eventos com 100 pessoas eu era a única mulher. Em iniciativas que íamos fazendo tecnológicas, eventos, meetups, workshops, etc., eu acabava por ser uma de muito poucas, e percebia que isso não fazia muito sentido. E não fazia muito sentido porque também percebia que porque basicamente podíamos fazer diferente, não é? Que esta área era uma área de crescimento. Obviamente, quando eu comecei em 2010, 2011, ainda o potencial não estava tão confirmado como hoje, mas nós já percebíamos que precisávamos de mais diversidade, não é? E que essa diversidade era extremamente importante. E, portanto, eu comecei a trabalhar nesta área, juntei-me a iniciativas, criei iniciativas também fora de Portugal. Eu estive a viver em Zurique, a trabalhar numa startup, e, portanto, criei Zurique Girl Geek Dinners, e depois, em 2016, percebi que nós tínhamos que fazer mais. 2016 foi o ano em que veio para Portugal um grande evento internacional de tecnologia e empreendedorismo, que é o Web Summit, e nós sentíamos que, ok, vêm estas pessoas todas para Portugal, quase 100 mil pessoas, o Portugal vai estar a ser visto por todo o mundo, mas nós não sabemos quem é que são as mulheres por detrás da tecnologia feita em Portugal. E então nós decidimos lançar um pequeno website em que mostrávamos exatamente isso. Quem é que são as mulheres por trás da tecnologia em Portugal, o seu percurso esse que podia inspirar as próximas gerações. Lançamos essa iniciativa e rapidamente percebemos que não era suficiente. E, portanto, percebemos que tínhamos que fazer mais, ir um bocadinho mais longe. E, portanto, decidimos basicamente lançar aqui uma iniciativa, que é o Portuguese Women in Tech, né, este PWT, em que todos os dias trabalhamos para termos uma comunidade tecnológica mais diversa e mais inclusiva. E isso, como eu estava a dizer há pouco, significa duas coisas. Por um lado, apoiamos mulheres que já estão a trabalhar em tecnologia, e por outro lado, tentamos atrair mais mulheres para esta área. Já vos vou explicar porque é que isso é importante, mas só para ficarem também com uma ideia da nossa dupla missão. Essa dupla missão leva-nos a ter várias atividades. E, portanto, por um lado, trabalhamos com quem já está em tecnologia, muitas vezes estudantes universitários, mas também profissionais que já estão na área, e para isso nós lançamos programas de mentoria, lançamos prémios, lançamos workshops, hackathons, eventos, e temos uma comunidade que se encontra online de forma a poder partilhar ideias, projetos, dúvidas, questões, e poder realmente se apoiar uma à outra. E depois também temos, como eu estava a dizer, também temos iniciativas que ajudam a atrair mulheres para esta área. Esta também é só para vocês também verem aqui. Temos aqui algumas fotografias de iniciativas que vamos fazendo. Esta foi a iniciativa, temos aqui o Future Quit, foi a iniciativa que nós lançamos com a redes e fizemos um evento de apresentação em novembro, e pronto, tivemos essas iniciativas. Relativamente ao Future Portuguese Women in Tech, e é importante perceber porque é que estamos a falar disso. No nosso entender, nem toda a gente tem que seguir, obviamente, um curso de tecnologia. O que nós sentimos muitas vezes é que as decisões não são tomadas, obviamente, num vácuo, e o contexto que nós temos não é um contexto muitas vezes de informação, não é? Em que os estudantes sabem efetivamente o que é isto, trabalhar em tecnologia. E depois também há outra questão, que é, muitas vezes nós achamos que as mulheres não gostam de tecnologia, e é uma coisa que é dita muitas vezes, mas nós esquecemos que muitas vezes todos nós temos essa questão que acabamos por reforçar comportamentos e estereótipos de género. Eu gosto muito deste exemplo aqui destas revistas, não é? Girls' Life e Boys' Life. Não há mal nenhum, muitas vezes, naquilo que nós estamos a propor e a comunicar, mas nós temos que ter consciência que aquilo que nós comunicamos e aquilo que nós fazemos acaba por ter impacto depois nos jovens e nas decisões que os jovens tomam. E uma coisa muito interessante, estes são os dados de 2014 da OCDE, mostra que Portugal é um país da OCDE com mais estudantes mulheres em STEM. Portanto, 57% dos estudantes das áreas de ciência, matemática e computadores eram mulheres. O que nós estamos a ver é que muitas vezes é mais na área das ciências e menos na área da tecnologia. E o que nós queremos mostrar é que, efetivamente, quem sabe a tecnologia poderá ser para estas raparigas que estão a tomar decisões sobre qual é o seu futuro,
e que muitas vezes por falta de informação acabam por não escolher uma área tecnológica, não porque não gostem, não porque não tenham as competências, não porque a área não seja para elas, mas simplesmente por falta de informação e falta de contexto lhes mostra que é possível. Falarmos. Portanto, em Portugal, 15% dos profissionais em IT são mulheres. Este é um valor que está abaixo do valor da União Europeia. E uma coisa muito interessante que raramente se fala é que este valor já foi mais alto. Ou seja, há 20 anos atrás, a percentagem de mulheres a trabalhar em tecnologia era mais alta do que é hoje. Nos últimos 10 anos tem aumentado ligeiramente, mas como vocês podem ver, os números ainda são relativamente baixos. E, pior do que isso, apenas 12% dos estudantes em IT são mulheres. E, portanto, o que nós estamos a ver é que, claramente, esta área continua a atrair muito poucas mulheres. Portanto, quando nós vamos aos nossos cursos de engenharia informática, engenharia eletrotécnica, engenharia de energias, etc., continuamos a ver muito poucas mulheres, sendo que depois, o que acontece muitas vezes é que mais tarde, e nós temos visto isso muito nos nossos programas, mais tarde, depois há uma requalificação profissional e mulheres que tinham outro tipo de profissão acabam por ir trabalhar para as áreas de tecnologia. Depois, um número também muito interessante é este, dos 135,6 anos. É o tempo que vai demorar a eliminar o fosso entre homens e mulheres. Estes são dados do World e eles identificam 3 motivos para a existência deste fosso. O fosso aumentou por causa da pandemia, não é? Portanto, o valor estava abaixo, o número estava abaixo dos 100 anos, estava acho que era 99, e por causa da pandemia e todos os constrangimentos associados, acabou por aumentar este fosso entre homens e mulheres, sendo que o fosso económico ainda vai demorar mais anos a ser fechado. Mas eles identificam 3 motivos principais. Um é que as mulheres continuam a ter dificuldade de acesso a capital, e, portanto, obviamente este projeto não trabalha nisso, mas faz com que depois tenham mais dificuldade em criar negócios. Mas o que é importante é que eles identificam também que o facto de haver poucas mulheres na área de tecnologia, eles dizem que abaixo dos 20%, sendo que em Portugal estamos a falar de 15%, a menos de 15%, faz com que, sendo esta uma área de grande potencial e grande crescimento, isso tenha um impacto depois neste fosso económico entre homens e mulheres. O terceiro motivo é que os trabalhos feitos tradicionalmente mais por mulheres estão a ser automatizados mais rapidamente que os trabalhos feitos por homens e, portanto, mais uma vez demonstra a importância de as mulheres participarem na criação do futuro e essa criação do futuro hoje em dia passa muito por esta questão da tecnologia. Uma coisa que nós achamos muito interessante é que nós temos feito algumas sessões em escolas, como eu estava a dizer, e nós sentimos que existe um enorme desconhecimento sobre o que é que significa trabalhar em tecnologia. Isto é transversal a todos os alunos, rapazes e raparigas, em que para os rapazes normalmente tem a ver com o gaming, não é? Portanto, no que jogam e gostam de jogar jogos de computador, PlayStation, etc., normalmente fazem uma associação da tecnologia ao gaming, o que pode ser verdade, mas não é de todo, não é só isso. E para as raparigas o que nós temos visto é que existe um desinteresse muito grande por saber o que é a tecnologia, como é que se constrói a tecnologia por trás de algumas das aplicações, seja o WhatsApp, seja o TikTok, ou o que seja, que usam no seu dia-a-dia. Depois também há outra questão que nós sentimos é que desconhecem totalmente as funções que se podem desempenhar na tecnologia. O que acontece é que existe um mito do hacker, não é? Nós somos muito influenciados por aquilo que vemos nos filmes e nas séries, na televisão, e portanto achamos que existe apenas uma forma de trabalhar a tecnologia, que é o tipo que está vestido de hoodie a trabalhar até às tantas da manhã, a beber o seu Red Bull e a programar e que não gosta de estar com pessoas. E isso não podia ser mais longe da verdade. O que nós sabemos hoje é que, claramente, na tecnologia, há espaço para o mais diverso tipo de perfis, de backgrounds, de formas de estar, e portanto nós temos que comunicar isso, não é? Que a tecnologia é para todos e para todas, na tecnologia há muitas funções a ser desempenhadas, na realidade cada vez mais, há uma especialização cada vez maior e que, portanto, a tecnologia não é muitas vezes aquilo que nós tradicionalmente imaginamos quando fechamos os olhos e pensamos numa pessoa que trabalha em tecnologia. E portanto, a verdade é que este mito foi criado nos anos 70, na altura por um conjunto de psicólogos que decidiram que era isso que as pessoas gostavam, mas já foi claramente rebatido, mas mesmo assim ainda continua muito no nosso imaginário que este é o perfil de trabalhar em tecnologia. Portanto, nós achamos que
é muito importante desmistificar estes dois temas. O que é que significa trabalhar em tecnologia e as várias funções que podem ser desempenhadas na área da tecnologia. E, portanto, nós, com base nisto, para nós é importante atrair mais mulheres para a tecnologia para reduzir o fosso económico entre homens e mulheres, porque, não é, esta é uma área de grande crescimento, oportunidade e potencial. Mais uma vez, a tecnologia não quer dizer que seja para todos e para todas, mas pode ser para muitas, nós percebemos que pode ser para muitas mulheres que hoje em dia descartam totalmente essa área, mas que sendo esta uma área de tanto potencial de crescimento pessoal e profissional, porque não, eventualmente, darem uma hipótese a esta área. Agora, um bocadinho mais sobre o projeto. Nós decidimos que, nós percebemos que muitas vezes é difícil comunicar isto e nós percebemos também de muitos estudos que nós vimos que um dos principais fatores, um dos mais importantes fatores para a decisão de acesso ao ensino superior ou a uma profissão é termos pessoas na nossa vida pessoal, ou próxima, familiar ou de escolar, que nos inspirem ou sirvam como exemplos daquilo que poderão eventualmente ser. E, portanto, nós percebemos que era muito importante partilhar exemplos de mulheres com mais diversos backgrounds e mais diversas funções que eventualmente possam, ou seja, ser esses tais role models e inspirar as próximas gerações. Uma coisa que é muito importante é que quando nós falamos de percursos nas áreas de engenharia ou nessas áreas de tecnologia, muitas vezes nós imaginamos os percursos mais tradicionais, não é? Portanto, alguém que fez 3 anos do ensino secundário na área de ciências e tecnologia e depois foi para a faculdade de engenharia estudar engenharia informática, eletrotécnica, energias, etc. Mas a verdade é que nós percebemos que cada vez mais os percursos para chegar à área tecnológica são muito, muito diversos. E, portanto, isso também é algo muito importante para desmistificar, não é? Muitas pessoas acham que, e nós vemos isso nas escolas, não é? Se a sua jovem não sabe programar ou não gosta de programar desde os 6 anos, então já não deve ir para a engenharia informática. Mas a verdade é que a faculdade serve para ensinar essas coisas, não é? Eu diria que menos de 50% dos estudantes que vão para as áreas de engenharia ou estudar um curso de engenharia informática sabem programar. E, portanto, por um lado é importante desmistificar isto, não é? Para ir para a engenharia informática já se tem que saber programar e tem que se gostar disso logo à partida, não é de todo verdade. E, por outro lado, também desmistificar que só existe uma forma de chegar à tecnologia, não é? Na realidade existem várias e, como eu estava a dizer, a tecnologia precisa de muitos perfis. E o que nós queremos mostrar é que, exatamente, há espaço para estes jovens nesta área. E, portanto, nós criamos este workbook. Eu não trouxe aqui o workbook totalmente, mas depois vocês vão poder acedê-lo. O que nós quisemos mostrar é, por um lado, o que é isto de trabalhar em tecnologia, o que é que significa, como é que é o dia-a-dia de um profissional na área da tecnologia e o que é que se faz nesta área, né? Para abrir aqui um bocadinho o espectro e para as pessoas deixarem de pensar que criar tecnologia é estar 8 horas por dia ou mais à frente de um computador a programar, não é? Pode ser muito mais do que isso. Depois também, numa lógica, eu gostava a falar destes exemplos, destes role models, também percebemos que era muito importante mostrar alguns exemplos. Nós fomos buscar aqui alguns exemplos internacionais, mas também alguns exemplos nacionais, mas estes internacionais inicialmente, que são de mulheres em tecnologia muito, muito conhecidas e que foram trabalhar em alguns dos projetos mais relevantes. A Ada Lovelace, que é a primeira que nós colocamos aqui, é considerada a primeira programadora. E, portanto, ela criou o primeiro algoritmo e era uma pessoa que gostava imenso de matemática e que começou a trabalhar na altura com alguém que trabalhava no hardware e que depois juntos acabaram por criar este primeiro projeto. E, portanto, é muito interessante vermos estes vários exemplos e nós queremos mostrar que é importante haver estes role models, né, que possam inspirar estas jovens e estes jovens em geral a perceber que eventualmente a tecnologia pode ser para eles e há mulheres que fizeram um percurso nesta área.
Outra coisa também nós quisemos mostrar foi trazer aqui a história também, da importância também das mulheres e da tecnologia, e trouxemos aqui o exemplo da Segunda Guerra Mundial, de Bletchley Park. Houve uma altura que eu acho que é uma coisa que as pessoas não sabem, houve uma altura que a tecnologia, a computação estava dividida em dois, o hardware e o software. E o hardware era para homens e o software era para mulheres. Houve uma altura que todas as programadoras, ou todos os programadores eram mulheres. E por causa desta divisão, só depois da Segunda Guerra Mundial é que os homens começaram a programar efetivamente e começaram a serem em maior número do que as mulheres. Porque até então as mulheres é que sim faziam a programação e, portanto, e aqui em Bletchley Park foi o responsável por decifrar o enigma. Há vários filmes sobre isso. Vocês podem ver as mulheres, os programadores eram todas mulheres, e portanto é interessante vermos também este tema. Nós também temos aqui depois no workbook alguns exemplos de livros que eventualmente podem inspirar, também filmes, também tentar explicar de trabalhar em tecnologia. Temos também aqui os diferentes trabalhos dentro da área tecnológica. Como eu estava a dizer, é muito importante para nós desmistificar isto de o que é que significa trabalhar em tecnologia e que funções é que podem ser desempenhadas na área tecnológica. Nós trazemos aqui muitas funções diferentes e que podem ajudar também a mostrar as várias possibilidades. E depois, para complementar este workbook que nós temos, nós fizemos cerca de 25 vídeos curtos de 10, 12, 15 minutos, em que entrevistamos várias profissionais nas mais diversas áreas, para percebermos como é que, ou seja, mostrar os seus percursos. E mais uma vez reforçamos aqui dois temas. O facto de não haver aqui percursos que são únicos ou normais. Há muito backgrounds e muitas formas diferentes de chegar à tecnologia, e depois mostrar também aqui que a evolução da carreira da profissional na área tecnológica, não é? Muitas vezes começam como software developers e depois evoluem para outro tipo de funções. Algumas continuam a ser muito técnicas, outras até mais de gestão de produto, de gestão de equipas, e portanto mostramos aqui várias funções que podem ser desempenhadas na tecnologia, e quisemos também trazer aqui uma visão muito própria destas funções. Eu até saliento aqui dois exemplos, não é? Nós tivemos a possibilidade de gravar alguns vídeos nas instalações da E-Redes, e portanto ver mulheres trabalhar com eletricidade e com energia, e é muito interessante porque o impacto do seu trabalho é super, super relevante, e muitas vezes fala-se disso, né, de as mulheres ser importante para as mulheres verem o impacto até social do seu trabalho, e aqui na questão da energia é super, super, super relevante. E depois também temos aqui outro exemplo, esta profissional, que é muito interessante porque vamos a falar de alguém que fez um percurso enquanto terapeuta da fala durante mais de 10 anos, e ao fim de 10 anos percebeu, ok, se calhar o que eu quero fazer pode ser algo diferente, e portanto acabou por fazer um bootcamp de requalificação de 4 meses para aprender a programar o que seja front-end, é aquilo que nós vemos nos websites, e hoje trabalha como programadora e gosta imenso do trabalho que fez, e participou no nosso programa de mentoria da Portuguese Women in Tech para, ou seja, também perceber melhor como é que funciona o mercado de trabalho e o mercado nesta área. E, portanto, temos aqui vários exemplos de muitas profissionais que mostraram-nos o que é que pode ser feito. E uma coisa importante é que, apesar destes vídeos serem feitos, ou seja, nós só entrevistamos mulheres, eles estão indicados para qualquer jovem, rapaz ou rapariga, porque mostra também aos rapazes o que é isto de trabalhar na área tecnológica, os diferentes percursos, e desmistifica muitos dos mitos que muitas vezes surgem. E, portanto, foi importante para nós fazermos estes vídeos, e os vídeos estão disponíveis no nosso YouTube. E, portanto, podem ser consultados à vontade, e acho que é uma boa forma também de nós percebermos, como é que eu estava a dizer, desmistificarmos estes temas. E pronto. Portanto, nós temos aqui estes dois recursos, não é? O nosso playbook, com muita informação que vocês podem usar na sala de aula, podem partilhar com os estudantes. O playbook foi desenhado mais para os professores, não é?
ou seja, conteúdos que depois os professores podem usar para a sala de aula. Também nós pensamos muito nestes conteúdos para estudantes muito do 5º ou 9º ano, porque sentimos que é nesse momento que as decisões sobre o que é que eu vou fazer quando for grande são tomadas. Quando nós falamos com os jovens do 10º ou 12º ano, muitas vezes essas decisões já estão muito, muito tomadas e já há pouco espaço para ouvirem outras coisas e eventualmente até mudarem de opinião. O que nós percebemos é que no 5º ou 9º ano é importante mostrar, porque a verdade é que nós todos sabemos o que é que o médico faz, mas poucos de nós sabemos o que é que um programador faz, não é? Temos as ideias que nos são muitas vezes passadas pela televisão, muitas vezes ideias essas que não são as mais corretas, e portanto nós achamos que é importante desmistificar, mostrar efetivamente o que é que estes profissionais fazem, como é que é o seu dia-a-dia, o impacto do seu trabalho e como pode ser interessante e motivador trabalhar nesta área da tecnologia. Portanto, temos o playbook, o nosso workbook, que é claramente muito mais nessa área, e temos aqui os vídeos, que acho que também, hoje em dia o vídeo é um meio muito interessante para comunicar mensagens importantes, e portanto nós também quisemos fazer estes vídeos. Temos aqui alguns, no total temos 25 vídeos, como eu estava a dizer, estão disponíveis no nosso YouTube. E pronto, estou agora completamente disponível para perguntas, acho que podem usar o chat, temos aqui o Q&A, né, para fazermos... Obrigada, Inês, eu acho que foi muito interessante. Curiosamente, as questões que foram levantadas até ao momento no Q&A foi por homens, e eu vou já justificar porque é que eu estou a dizer isso. Eu estive ontem numa sessão da Media Smart, da apresentação também de um manual, de um recurso sobre lições de igualdade de género em publicidade, e a plateia era essencialmente mulheres, portanto faz sempre... Fica estranho, porque estamos a discutir as questões de igualdade de género entre mulheres e, portanto, logo aí o género não fica devidamente representado. Deve haver um equilíbrio entre homens e mulheres e, portanto, só assim é que faz sentido debater estas questões. E, portanto, temos um público masculino do outro lado, isso é muito gratificante. Não sei se isso tem a ver com o facto de virmos discutir tecnologia. Eles dirão que estão daquele lado. De qualquer forma, eu vou só... realçar uma coisa, a Inês falou e bem, as questões do 5º ou 9º ano, encaminhar os jovens ou alertar os jovens para as novas profissões, e eu enquanto professora também, e todos os docentes, a maior parte do público será docente, temos um bocadinho esse papel, não só de dar os conteúdos que temos, mas também aproveitar e levar os alunos a refletir, a explorar o que está à sua volta, conhecer... Porque às vezes ficamos muito presos nas profissões que estão ao nosso redor, perdão, no seio da família, dos amigos, e depois tudo o que extravasa esse contexto acabamos por desconhecer. A maior parte das crianças segue a profissão dos pais. Eu não estou a dizer isto com dado científico, mas daqueles que eu conheço andam um bocadinho por aí. Raramente fogem muito à área em que os pais fizeram os seus estudos ou o seu trabalho. E a Inês falou então do 5º ou 9º ano, eu acho que este trabalho tem que começar a ser feito até muito mais cedo, porque nós vemos, as crianças estão a nascer e já estão a levar com o carinho do género, o que é que podem ou não podem fazer, se nasce uma menina ou se nasce um menino. E, portanto, já não estamos a falar da questão do sexo, estamos logo a pôr um carinho de género, ou seja, vais fazer isto porque nasceste menina, ou vais ser isto, ou não podes fazer aquilo, e limitamos, quer as raparigas, quer os rapazes, em coisas que lhes podiam ser interessantes, mas que eles se sentem limitados, porque a sociedade não vê com bons olhos aquilo que eles gostariam. E, portanto, eu acho que é muito importante fazer esse trabalho até logo no pré-escolar, na questão da escolha dos brinquedos, quando se vai às compras para escolher um brinquedo para um menino ou para uma menina, parece que já estamos condicionados. Eles metem os brinquedos para meninas numa fila e os brinquedos para meninos noutra fila, como se, quando formos comprar um brinquedo para uma menina, não pudéssemos ir para aquela fila que foi conotada com os brinquedos masculinos. E se calhar a Inês depois até pode nos dar um bocadinho essa nota de se o tipo de brinquedos com que se brinca em criança depois influencia ou não a escolha profissional. De qualquer forma, deixar só aqui uma nota, porque o Carlos Brandão mostrou aqui um exemplo. As questões do género começam logo na licença parental, não é? Quando há uma desigualdade na distribuição da licença parental, isso revela logo uma condicionante, por um lado, do pai também estar presente na parte do cuidar, não é? E a mãe acaba por estar mais presente na parte do cuidar, mas depois a parte da carreira acaba por ser mais condicionada. E, portanto, há aí logo um desequilíbrio muito grande e, se calhar, também temos que pensar
aí, porque isso depois leva a tudo o resto. Inês, o desafio dos brinquedos e depois do percurso profissional. Sim, esse tema é um tema muito relevante, não é? Hoje em dia, recentemente uma mãe me falava da filha, aqui não era tanto dos brinquedos, mas até era da roupa. A filha gostava muito de dinossauros e queria uma t-shirt com dinossauros e percebeu que não havia t-shirts de menina com dinossauros, só havia t-shirts de menino. E a filha perguntou à mãe, não é? Mas então eu não posso gostar de dinossauros porque sou menina. E portanto, a verdade é que nós que fomos a um supermercado conseguimos perfeitamente perceber a diferença entre os brinquedos para menino e os brinquedos para menina, e também conseguimos perceber, até como mostra aquela imagem que eu vos mostrei das revistas, não é? Que nós desde cedo encaminhamos, dizemos, ok, os meninos são os legos, os robôs e os carros, etc. E as meninas são as bonecas, as cozinhas, a tábua de passar a ferro e por aí, não é? E, portanto, acho que as coisas estão a mudar e acho que já houve muito progresso nos últimos anos nesse sentido, mas obviamente acho que há progresso para fazer. E nós, efetivamente, como a Isabel estava a dizer, desde pequeninos nós usamos o género para dizer o que é que uns e outros podem fazer. E, por exemplo, nós temos imensas mulheres na nossa comunidade que contam histórias de quando decidiram optar por um curso de engenharia informática, engenharia eletrotécnica, etc., terem sido criticadas pelas colegas ou pressionadas pelos colegas no sentido de não irem para determinada área e também muitas vezes até familiares que disseram, mas porquê é que vocês estão a escolher, ou porquê é que estás a escolher essa área, não é? E, portanto, nós continuamos a dizer desde cedo o que uns e outros devem fazer, sendo que, obviamente, são coisas que têm que ser mudadas e que, obviamente, que já houve muito progresso, mas ainda há muito para fazermos nesta área. Mas, sem dúvida, como ela estava a dizer, isto ainda é um tema e que é um tema que tem muito, muito impacto. Há aqui uma pergunta interessante sobre a orientação vocacional. Há aqui uma colega que gostava de partilhar alguma informação sobre isso, sem dúvida, que essa é também uma atuação muito próxima, no momento em que os jovens têm de escolher o seu futuro, a pessoa que está a trabalhar com eles na orientação vocacional, portanto, abrir um pouco o leque. Porque a orientação vocacional, e eu também sou de psicologia, vai muito ao encontro daquilo que o jovem manifesta interesse. Só que o jovem manifesta interesse por aquilo que conhece. E muitas vezes o que é preciso aqui é dar a conhecer outras áreas de interesse, e nomeadamente aquelas que a Inês aqui referiu e que a professora Isabel também, começam logo na escolha dos brinquedos, os pais serem capazes de também os levar para outro corredor. E, portanto, é isso que a orientação vocacional pode fazer, é levar o jovem para outro corredor onde estão outras escolhas. Mas sim, é uma chamada de atenção importante e acho que se conseguirmos também estar próximos de quem faz a orientação vocacional nas escolas, essa também é uma influência importante. Eu acho que estas questões de género têm muito por onde se pegue. A começar na linguagem, hoje em dia falamos sempre como é que nós nos expressamos, dizemos bom dia a todos e a todas, e não é uma questão de ser uma linguagem neutra, é uma linguagem que tem que ser inclusiva, e portanto, enquanto estamos aqui a falar das questões de género para incluir, nós temos que pensar que temos que incluir todos e todas. Portanto, a diversidade é muito grande e portanto temos que trabalhar para não deixar ninguém de fora. Estamos aqui a falar das profissões e se calhar começa logo na questão dos brinquedos, porque há crianças que dizem logo desde cedo que quer ser professora. Hoje se calhar já não tanto. Eu desde pequenina que disse que queria ser professora, portanto fui seguindo esse caminho. Há outras que querem ser médicos, querem ser enfermeiras, em regra porque se identificam com essa profissão, porque conhecem alguém que a pratica, alguém que lhe é querido, alguém que segue de exemplo, e os nossos jovens vão muito atrás dos exemplos. E portanto, em regra até dos bons exemplos, outras vezes dos maus. Mas a questão é ter exemplos. E, portanto, eu acho que é isso que as nossas escolas têm que abrir. Ou seja, eu acho que já fazem muito isso, porque eu conheço muitas escolas que fazem a Feira das Profissões normalmente por esta altura do ano, ou já fizeram em abril. As faculdades têm as portas abertas para os jovens lá irem ver os cursos, as hipóteses que têm de conhecer. E eu acho que isso é muito importante. É uma carreira para a vida. Mas, como já há bocado a Inês disse, as pessoas são livres de repente perceberem que afinal não era aquele percurso delas e podem mudar e ir para outro. E portanto eu acho que o importante é não condicionar esses percursos em função do género. E atenção que estamos aqui a falar de uma questão binária homem e mulher e nós sabemos que essas questões podem ser muito mais do que este binarismo. Portanto, não, sem necessidade de entrar por aí, o pensar que cada um deve escolher
aquilo em que se sente mais confortável e naquilo em que é feliz no fundo, não é? Ou pensa ser feliz e depois se chegar e vir que não, uma questão de alterar. Eu não sei se a Inês conhece muitas raparigas que eventualmente também optaram por carreiras e depois perceberam que afinal não era aquele de toda a área delas. Às vezes nós, depois de começarmos a trabalhar, às vezes até sem querer, acabamos por descobrir algo que afinal gostamos. Portanto, não sei se há algum exemplo disso. Só antes disso, eu tinha aqui só outro. Eu ontem estive na tal sessão e houve uma partilha muito engraçada. A Inês falou agora das t-shirts e alguém partilhou uma história sobre galochas, porque estavam na Euro Disney, de repente começou a chover torrencialmente e foram à loja, eram duas meninas, portanto não havia galochas da Cinderela, só havia galochas dos Cars, e portanto foi galochas dos Cars para as crianças. Quando elas chegaram cá a Portugal, e elas estavam encantadas com aquelas galochas, mas quando chegaram cá, foram conotadas que aquilo era galochas de menino, e portanto elas já não quiseram mais usar as galochas. Eu tenho um amigo, um conhecido, que é fuzileiro. E desde que o conheço, que ele adora fazer ponto cruz. Ele é casado, tem filhas, e portanto parece que é esquisito, não é? Um homem gostar de fazer ponto cruz, não há esquisitice nenhuma nisso, não é? Porque é que ele gosta, ele faz o que gosta, não tem que ser, o bordado não tem que ser uma coisa atribuída às mulheres. Mas lá está, os estereótipos, as culturas, vão um bocadinho por aí. Pronto, Inês, eu sou muito tagarela. Passa a palavra. Sim, olha, eu falei há bocado do exemplo, né, de alguém que fez um curso ou seja, trabalhou como terapeuta da fala durante mais de 10 anos e depois decidiu fazer aqui uma requalificação profissional. Não é o único exemplo, não é? Nós temos muitos exemplos da nossa comunidade exatamente assim, não é? De profissionais que tiraram cursos completamente diferentes, de nutrição, direito, sei lá, obviamente também economias, inclusive medicina também, etc. E depois perceberam que, olha, se calhar não é bem isto, não é? Se calhar não é aqui que eu revejo, não é isto que eu quero fazer para os próximos anos. E isto pode ter várias motivações. E depois decidiram optar por um processo de requalificação. E hoje em dia, felizmente, há muitos bootcamps que em 4, 5, 6 meses fazem uma requalificação. E depois a pessoa começa a trabalhar, vai para o mercado de trabalho, começa a trabalhar numa empresa tecnológica, em Portugal ou fora, não é? Depois também há cada vez mais essa possibilidade. E depois vão continuando a crescer como profissionais. Esta área da tecnologia é uma área que está em constante alteração, não é? E, portanto, faz com que as pessoas também tenham que estar em constante aprendizagem e, portanto, quando entram no mercado de trabalho, a sua formação não está todo terminada, não é? É o início da sua formação, depois há, obviamente, especializações que podem ir fazendo. Mas sim, há muitas histórias de mulheres que passaram por áreas completamente diferentes. Ainda recentemente me contavam uma história ou melhor, eu conheci uma rapariga que estava a tirar o curso de nutrição, mas paralelamente já estava a fazer bootcamps na área tecnológica para depois poder trabalhar na área tecnológica. E ela dizia que só tinha ido para a nutrição porque na altura não conhecia nenhuma mulher a trabalhar em tecnologia, nunca lhe mostraram que eventualmente a tecnologia podia ser para ela, e ao fim de 3 anos num curso de nutrição percebeu, olha, se calhar não é bem isto e o que eu quero mesmo é trabalhar na área tecnológica. E ela percebeu que, ela disse, né, se tivesse tido exemplos, se me tivesse sido mostrado o que era isto, trabalhar em tecnologia, provavelmente não tinha feito esta escolha, não é? E pronto, isto é um outro exemplo, né, de alguém que com mais informação se calhar podia ter tomado uma decisão diferente, mas pronto, mais um exemplo. Temos aqui uma partilha de uma mãe que diz que há receios de mães e de pais relativamente à representação social da rapariga e futura integração comunitária. Nós em casa ultrapassámos com legos, bolas e jogos sem descurar o lado feminino da filha. Neste momento está em Engenharia Eletrotécnica e Computadores em Coimbra. Ou seja, os pais têm um bocadinho de receio deste estereótipo que a sociedade está, ou seja, da criança, seja ele rapaz ou rapariga, se não segue aquilo que está convencionado para o seu género, de depois ser discriminado, e podíamos entrar aqui até pelas questões do bullying, que muitas vezes também acontecem nas nossas escolas e acabam por marcar estas crianças que saem da linha daquilo que socialmente lhes é atribuído ou lhes é recomendado. Portanto, sentem que há esta questão de que e se calhar isto para a Isabel também, que tem outra experiência tem na área da psicologia, que os pais e as mães são estes receios que também impactam um bocadinho na escolha das crianças, ou hoje em dia já estamos um bocadinho a desconstruir também isto?
Sentimos um pouco, mas as escolas, digamos que as escolas de engenharia, hoje em dia, estão cheias de raparigas. O que acontece é que não vão para esta engenharia tão tecnológica. Portanto, se nós falarmos de engenharia do ambiente, de engenharia civil, de engenharia química, estou a pensar assim em grandes escolas, quer seja em Lisboa, Porto e Coimbra, são escolas onde nós, quando vamos, encontramos de facto há muitas raparigas. E o que esta colega Carmen aqui refere, que para mim é muito importante, é como nós, a família e a escola, têm que ter uma atuação complementar. Porque aquilo que diz esta mãe, professora, é nós em casa ultrapassamos isso, trazendo a nossa filha para jogos que são para ambos os sexos naturalmente. E acabou por ter uma influência na escolha que ela fez mais tarde. E eu também vejo isso muito na redes. Portanto, quando nós, e algumas das mulheres engenheiras da redes estão nestes vídeos, nos vídeos que a Inês falou e que vão ficar disponíveis no YouTube para que os professores os possam usar nas suas aulas, essa influência da família é muitas vezes sofrida. Ou foi o meu irmão, que já era engenheiro e que me ajudou a escolher, ou foi o meu pai, que já era das engenharias e que me ajudou a escolher. E, portanto, sem dúvida que a partilha que faz aqui esta mãe professora é muito importante. Portanto, os professores têm uma capacidade enorme de influenciar a escolha dos seus alunos, mas a família tem um papel importantíssimo, portanto, tem de caminhar a par e par, é o que eu acho. Sem dúvida. Eu até queria reforçar só aquilo que a Isabel estava a dizer. Nós, em 2019, lançamos um estudo, foi o primeiro estudo em Portugal sobre a realidade das mulheres em tecnologia em Portugal. E quando nós perguntámos qual era o motivo pela qual essa mulher tinha ido para a área tecnológica, eles diziam, obviamente, porque gostavam, mas referiam a importância de um primo mais velho, um irmão mais velho, que influenciou a decisão, mostrando o que era isto de trabalhar em tecnologia. Portanto, nós não podemos descurar a importância do contexto familiar e da influência familiar que isso poderá ter. Mas também falando daquilo que a Carmen referiu agora, não é? Para vermos como estas questões de estereótipos estão tão presentes na nossa sociedade. Houve uma faculdade aqui em Portugal que tinha um curso de Engenharia Informática e que nesse curso de Engenharia Informática 99% dos alunos eram homens. Então, de um ano para o outro, decidiu mudar o nome do curso. O curso deixou de ser o curso apenas de Engenharia Informática e passou a ser curso de Gestão e Engenharia Informática. E, de repente, mais de 50% dos estudantes que se candidataram a esse curso passaram a ser mulheres. Simplesmente porque estava lá a palavra gestão. O curso era exatamente igual. Portanto, isto acontece porquê? Porque, de repente, não é só engenharia informática, já não é só informática, portanto, se calhar já é para mim, porque tem a palavra gestão. E, portanto, isto mostra que estas são questões muito enraizadas em nós, que efetivamente há estereótipos que têm que ser combatidos, mas eu também sei que hoje em dia, nas empresas tecnológicas, nestas áreas em Portugal, homens e mulheres são muito, muito bem recebidos e têm todas as condições para ser bem-sucedidos naquilo que decidirem fazer. Portanto, há claramente, eventualmente, alguma preocupação, eu percebo que exista, mas posso dizer que no mercado de trabalho a abertura e a aceitação é muito, muito grande e não há área onde as oportunidades sejam tão grandes como esta e onde as condições de trabalho, quer financeiras, quer de contexto, sejam tão boas. Portanto, acho também importante ficarmos descansados com isso. É verdade, Inês, e até do ponto de vista da legislação. Hoje há uma pressão para que as oportunidades nas empresas sejam dadas independentemente do género e para termos uma porcentagem importante de mulheres a trabalhar connosco. Vocês estão a tocar num ponto importante, que é o facto das cotas. Ou seja, hoje em dia há cotas para que se cumpram o número de cargos atribuídos a mulheres e a homens. Eu, às vezes, e também sabemos que há forma de contornar essas cotas. Eu acho que se for pela competência, independentemente do género que a pessoa pertence, não seria necessário cotas, porque haverá mulheres e homens igualmente competentes e, portanto, deveria ser uma não questão. Mas, se calhar, aquela primeira questão que foi aqui colocada pelo Carlos Brandão, as questões das licenças parentais acabam muitas vezes
condicionar estas escolhas das empresas. Hoje em dia conta o lucro, conta aquilo que os objetivos, não é? E, portanto, cumprir os objetivos implica que a pessoa esteja presente, esteja disponível, e o facto de, infelizmente, ainda grande parte das tarefas do cuidar dos filhos, o cuidar da casa, o cuidar de entes mais idosos, de pais, de tios, de avós, faz com que as mulheres sejam mais limitadas nesse acesso. Se calhar estas profissões associadas às tecnologias, se calhar também têm algum espaço, porque eu não sei, vou perguntar à Inês, se isto permite algum trabalho à distância e mais facilidade em compatibilizar estas duas questões. O cuidar, que deve ser partilhado, mas quando isso não é possível, e o trabalho. Sim, eu acho que, obviamente, na área tecnológica há muitas pessoas a trabalhar remotamente, não é? Trabalho à distância, obviamente depende de empresa para empresa e também depende um bocadinho da função que a pessoa tem. Mas eu acho que muitas vezes é importante, e nós temos tido relatos desses na nossa comunidade, de mulheres que efetivamente tiveram filhos, e não é por elas não quererem determinado tipo de oportunidades, mas é porque depois a sociedade vê-as como menos interessadas em determinado tipo de oportunidades. E, portanto, há muitos estudos que mostram que no momento de ter um filho, as mulheres são vistas como menos disponíveis para abraçar determinados desafios e para avançarem realmente na carreira, enquanto que os homens, ao contrário, homens com filhos são vistos como mais interessados e mais capazes de assumir determinado tipo de responsabilidade. Portanto, e o que eu tenho visto, eu não tenho filhos, portanto não posso obviamente partilhar a minha experiência pessoal, mas o que nos tem sido relatado é que não é que elas não queiram assumir determinado tipo de funções ou determinado tipo de desafios, é que algumas vezes as empresas acham que não estão preparadas. Elas já não estão interessadas em assumir esse tipo de desafios. Mas isso também são coisas que estão a mudar, não é? Portanto, obviamente que a questão das licenças está a mudar. Por exemplo, acho que há um exemplo da Suécia, em que mostra que por cada mês que o homem esteve em casa, o potencial ganho da mulher ao nível salarial é de 7,5%. Portanto, estamos a falar de um valor significativo. E, portanto, aí há uma partilha clara, muito maior da licença de maternidade e paternidade, não é? E, portanto, isso aí, obviamente, são coisas que podem ser eventualmente trabalhadas, mas, claramente, no mercado da tecnologia, nestas empresas, as coisas estão a mudar e são cada vez mais... E há cada vez mais oportunidades, e há a diferença salarial também cada vez reflete-se menos, não é? Portanto, acho que até nisso acho que estas áreas são áreas de maior oportunidade até do que outras, se calhar, mais tradicionais. Vou aproveitar só para realçar aqui o que a Júlia Ceissa diz que alunas que se licenciaram em Engenharia Mecânica estão a trabalhar em plataformas petrolíferas. Eu tive uma aluna que se licenciou em Geologia e esteve a trabalhar numa plataforma petrolífera. Portanto, há muitos ramos que se calhar nós não pensamos nele para as mulheres e depois de repente aparecem mulheres a trabalhar neles e a questão de ser o sexo fraco e que isto é preciso alguém forte e alguém resistente é também um mito, porque não podemos estereotipar também por aí. Há aqui outra questão, só para esclarecer que a Carmen, a filha, foi para a engenharia, não porque houvesse alguém na família, isto é muito importante, o que a Carmen partilha, mas porque mostraram que não havia uma questão de género no crescimento dos filhos. E, portanto, a filha teve as mesmas oportunidades que um rapaz, jogou à bola, fez tudo aquilo que estereotipadamente a sociedade associa às práticas de crianças que nascem com o sexo masculino. Estamos quase a acabar o nosso tempo, só destacar aqui também um comentário da Carmen, porque nós falamos muito de igualdade e se calhar temos que falar de equidade. Se calhar não, temos mesmo que falar de equidade, porque nós não partimos todos do mesmo ponto e até na educação fala-se muito na igualdade de oportunidades e nós temos que dar a equidade de oportunidades. Uma das questões que distingue muito e que está nos estudos, que é a diferença de vencimento entre mulheres e homens pelo mesmo trabalho, no mesmo tempo. Nas novas tecnologias isso acontece? E outra pergunta, tem algo, porque estamos a acabar o tempo, eu assim faço já 2 em 1, há alguma ligação entre o facto de os videojogos, as Playstations, serem muito mais orientadas, os jogos que são colocados à venda para o público masculino do que para o feminino? Isso influencia também? Pronto. Sim, relativamente à questão da desigualdade salarial, a desigualdade salarial é muito difícil de perceber, não é? Não existe desigualdade salarial na tecnologia ao nível de a mesma função
ou diferente salário. Isso eu tenho, ou seja, eventualmente poderá existir em alguns casos específicos, mas eu diria que na maioria isso não existe. O que às vezes pode existir é aquilo que falávamos há pouco, não é? E há muitos estudos que mostram que a maternidade acaba por ter um impacto grande nos ganhos salariais das mulheres. E, portanto, ao fim de uma carreira, né, dos 35 anos de trabalho, aí, eventualmente, há algumas diferenças que têm a ver com questões, por exemplo, da maternidade. Agora, caso a caso, as empresas têm cada vez mais cuidado. Há muitas empresas que, inclusive, publicam relatórios de transparência salarial, e há um cuidado cada vez maior nesse tema. Não quer dizer que ele não existe em algumas situações, mas eu diria que será residual, não é? Portanto, a mesma função desempenhada por pessoas de diferentes géneros, não é? A partir disso isso não acontece. Relativamente à segunda questão... Qual era a segunda? Agora perdi-me. A segunda questão a questão dos jogos, videojogos mais vocacionados para os rapazes. Interessante. Os jogos é uma questão interessante, porque efetivamente, quando eu estava a dizer, né, eu falo nas escolas e os rapazes são muito mais do gaming, mas os estudos a nível mundial dizem que 49% dos gamers são mulheres. Portanto, não está 50-50, mas é 49%. E, portanto, muitas vezes eu acho que é mais escondido, mas as mulheres cada vez mais jogam os jogos. Pode não ser, ou seja, há muitos tipos de jogos, não é? Hoje em dia, até por causa do mobile, os jogos é mais fácil de acesso, mas quando os estudos mostram que 49% dos gamers a nível mundial são mulheres. E, portanto, há claramente esse tema, eventualmente há essa questão. Uma questão que é também interessante relativamente a isso é que e isso pode ter às vezes algum impacto, que é, muitas vezes para os rapazes a questão da tecnologia é muito vista como um hobby, uma coisa que eles vão desenvolvendo algum tipo de competência ao longo do tempo e de melhoria contínua ao longo do tempo. As mulheres e as raparigas olham para a tecnologia de uma forma muito mais utilitária. Vou usar a tecnologia para me resolver determinado problema. E, portanto, depois isso poderá eventualmente também ter algum impacto depois nas escolhas. Portanto, a tecnologia para resolver um problema e, portanto, usa a tecnologia que vai resolver um problema e não usa a tecnologia para criar algum tipo de questão. Mas, mais uma vez, isso também tem a ver com a questão da educação, a questão dos brinquedos, a questão de, desde sempre, muitas vezes estereotiparmos comportamentos desnecessariamente, não é? Portanto, mas há aqui, mais uma vez, são coisas que são complexas, não há uma única resposta, são coisas complexas e que têm que ser trabalhadas sobre vários anos. Obrigada, Inês. Só aproveitar, porque há aqui quem diga, a Hélia, que nem sempre a família tem algo a ver com a escolha. Obviamente que há casos em que os filhos escolhem profissões completamente diferentes das dos pais, mas provavelmente escolhem-nas porque tiveram oportunidade ou contactaram com algo ou com alguém que os não digo incentivou, mas em que eles se interessaram. Portanto, obviamente que isso não é. Eu só queria terminar agradecendo à Inês a oportunidade de partilhar isto, e a Isabel também está presente, dizer-vos que em Cidadania e Desenvolvimento o objetivo é exatamente isto, ou seja, não há respostas certas nem erradas. Aqui houve uns quantos desafios para percebermos o que é que se sabe, o que é que está estudado, dados, mas as escolas, o objetivo é esse, é levar os jovens a refletir, ou seja, não é dar-lhes os dados, olha, é isto que acontece, é ser um espaço em que os jovens expõem as suas dúvidas, refletem sobre o que é que realmente gostavam de ser ou não gostavam de ser, o que é que gostam, o que é que não gostam, qual é a opinião deles, não é? Portanto, defenderem a opinião deles, refletirem sobre os temas. Há bocado o Zé Carlos na abertura falava da guerra da Ucrânia, muitas crianças estão a sofrer com isso, com o receio, portanto é preciso desmistificar os temas, as questões do género, a mesma coisa, não há respostas certas nem erradas, os pais são fundamentais neste caminho, que todos temos que fazer em conjunto, não em paralelo, porque senão nunca nos encontramos, mas em conjunto, refletir em conjunto, porque o mundo muda constantemente, a tecnologia então ultrapassa-nos muito rapidamente se nós não estivermos nessa área, de repente já perdemos um bocadinho o comboio, mas eu acho que todos juntos conseguiremos chegar lá se tivermos esse espaço de reflexão e debate. Não sei se a Inês e a Isabel deixam espaço para algum comentário final,
para cumprirmos Não, o é nosso isso. horário. Eu agradecer a oportunidade de estar aqui a partilhar este projeto. Nós vemos muito potencial neste projeto, queremos muito que as decisões sejam tomadas de forma informada. Nem toda a gente tem que ir para a engenharia ou para a área de tecnologia. Queremos abrir horizontes. Alguém escrevia aqui exatamente isso, não é? Que o papel dos professores também é abrir horizontes. Eu às vezes digo que o nosso papel é abrir uma janela. Depois cabe aos jovens espreitarem ou não e tomarem aqui alguma decisão, não é? E, portanto, para nós é isso. Estes materiais vão estar disponíveis para vocês poderem usar. Se vocês também quiserem, eventualmente, alguma participação nossa junto nas escolas, nós também podemos fazer isso. Temos muitas mulheres em tecnologia na nossa comunidade que estão disponíveis para partilhar um bocadinho em primeira mão a sua experiência. Portanto, sintam-se à vontade para nos contactar, e têm no nosso site todos os nossos contactos, mas também vai-vos ser feito chegar essa informação. Portanto, é isto. Nós queremos estes conteúdos estão disponíveis, são para ser usados e estejam à vontade para os fazê-lo. E se tiverem também sugestões, estamos deste lado para os ouvir e podemos também fazer ainda mais e melhor. É isso, nós também só queremos agradecer à DGE mais uma vez por terem se juntado a nós nesta parceria com o PILIT e também acreditamos no sucesso desta iniciativa e de que vamos trazer mais raparigas para estas áreas, que é o nosso objetivo. Obrigada. Agradecer-vos a participação, agradecer-vos o terem aqui dado a oportunidade de abrir horizontes. Como disseram e bem, isto não temos que ir todos para tecnologias, temos é que dar a oportunidade às pessoas de conhecerem, às crianças e aos jovens em particular, esta opção e depois de se sentirem confortáveis e felizes nela, continuarem, senão haverá outras opções de certeza adequadas ao perfil de cada um de nós, porque a diversidade é grande, todos somos diferentes. E temos diferentes escolhas, ou melhor, devemos permitir-nos a diferentes escolhas e eu acho que esse é o mais importante. Ter crianças e jovens felizes é fundamental. Que gostem de ir para a escola, que sintam a escola como realmente a sua segunda casa, quando muitas vezes até é a primeira, dado o tempo que hoje em dia lá passam. Pronto, cidadania e desenvolvimento é para isso, para também estabelecer redes. Obrigada à disponibilidade de ambas, à porta que ficou aberta, à janela que ficou aberta e obrigada a vocês que estiveram desse lado e às questões que colocaram e aos desafios que colocaram e contamos convosco numa próxima oportunidade. Partilharemos tudo aquilo que foi referido via e-mail. Obrigada mais uma vez e até breve.